Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, direto do olho do furacão. Aqui, todo dia, a gente tem uma notícia. São exatamente 21 horas e 45 minutos na capital federal. Queremos agradecer a todo mundo que já está esmagando no like, entrando nesse canal, participando. Esse é o canal do povão. Se o Critica Brasil não deu, nada aconteceu. Não adianta procurar em outros canais. Aqui você vai ter todas as notícias, as entrevistas melhores. E vem por aí, nós estamos correndo atrás da Patrícia Pilar, Renata Sorrah, para participarem também aqui do Critica Brasil, dando a sua opinião sobre esse momento antidemocrático que a gente está vivendo. E hoje o nosso convidado de honra, um convidado especial, com também o auxílio de Inês Santos. Temos aqui o político, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, o ex-ministro Arthur Quioro. Boa noite, ministro, tudo bem? Boa noite, Aquias. Boa noite, Inês. Um prazer estar aqui com vocês. Saudar a todos e a todas que nos acompanham. Boa noite, Inês. Boa noite, Aquias. Boa noite, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E boa noite, comunidade. Muito bom para vocês hoje terem o acesso ao doutor, que vai tirar as dúvidas aí que nós estamos ainda tendo, né? Ninguém mais fala sobre pandemia na televisão. Então, hoje nós temos o doutor aqui para nos ajudar a falar nesse assunto que parece que não toca mais ninguém aqui no Brasil. Olha, hoje o Bolsonaro testou positivo pela terceira vez. Eu não sei se é aquela coisa do Judas. Judas, tu me negaste 3 vezes. A Benedita da Silva escreveu uma frase que foi a seguinte: ou o Bolsonaro está mentindo que está tomando cloroquina, ou a cloroquina não é eficaz do jeito que ele fala. Qual é a resposta certa, ministro? É a cloroquina que não funciona ou o Bolsonaro que não está tomando cloroquina? Ele deve estar tomando, sim. Ele deve estar tomando, mas não funciona. Aliás, não sou eu que estou falando isso. As mais importantes revistas científicas de medicina do mundo, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo que é sério, né, e que não faz política com medicamento, ou seja, que analisa cientificamente se esse medicamento é seguro e se ele é eficaz, hoje já sabe que não funciona. Não funciona nem para prevenir, nem para tratar casos leves, nem para tratar casos graves, né? E, mas eu tomei e melhorei. Vale lembrar, né, que 85% dos casos de Covid, felizmente, são casos leves ou assintomáticos, né? E que a letalidade, Aquias, letalidade para valer mesmo, se a gente testasse, ia estar mais ou menos no mesmo padrão do mundo, 0,4%, 0,7%. No Brasil, ela é mais alta, porque como a política do governo foi não testar desde o começo, não testar casos leves, não procurar os casos assintomáticos, então mascara a nossa letalidade, vai lá para cima, né? Mas eu posso, como professor de medicina, 32 anos nessa lida, né, alguém que milita como professor uma das mais importantes, para não dizer a melhor, que a gente fica arrogante, né, na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, eu posso aqui categoricamente afirmar, né, e chamo ao debate qualquer médico ou médica, né, para que venha sustentar, com base na literatura científica, que esse remédio funciona. Ou seja, Bolsonaro tratou de fazer uma coisa que é lamentável, né, porque todos nós gostaríamos de ter um antigripal. Quando a gente teve o H1N1 em 2009, eu era secretário de saúde de São Bernardo do Campo. E foi fundamental ter o Tamiflu, ou Celtamivir, né? Assim como depois foi ter a vacina contra o H1N1. Então, tudo que nós, profissionais de saúde pública, profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, queremos, é um remédio. Então, essa falsa polarização só tem um objetivo aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, que é desvirtuar a atenção, jogar o debate político para um campo absurdo e tirar o foco do que é essencial, que é o fato de que a gente tem um governo genocida, um governo que não está nem aí, desrespeita a memória de mais de 80 mil brasileiros e brasileiras que perderam sua vida, desrespeita as famílias que sequer têm direito ao luto, né? Dá um grande e daí para todo mundo, né? E deixa de fazer aquele que é seu papel fundamental, que é coordenar o Sistema Nacional de Saúde, o SUS,
e a resposta brasileira. Lamentavelmente, a história nos colocou o mais grave evento sanitário dos últimos 100 anos no governo mais desqualificado, mais insensível, mais incapaz, né? É assim, é o desastre, né? A desarmonia do universo que pintou para a gente aqui. Por que eu digo isso? E é importante fundamentar, porque nós temos que dar conta da emergência sanitária e eles não dão conta. Tem que dar conta de enfrentar a desigualdade social, não dão conta, porque ela é diferente, né? Cuidar da Covid no Brasil e cuidar num país que tem infraestrutura, condições diferenciadas. No Brasil, o fenômeno da desigualdade é seríssimo. E, junto com tudo isso, essa crise política marcada por um terraplanismo sanitário, né? Um negacionismo, que, na verdade, para valer, né? É a expressão de uma postura de necropolítica, de a vida não tem nenhum valor, ou algumas vidas têm mais valor do que outras. E nessa, com certeza, não conta da classe trabalhadora. Exatamente, doutor. E é esse ponto que... Será que não está repercutindo na mídia, principalmente na televisiva aberta, essa questão de 80 mil mortos? É porque agora nós estamos na esfera em que a maioria da população que está morrendo é a classe trabalhadora, porque no começo da pandemia, quando era a classe média, ou pontualmente agora, quando a gente escuta, por exemplo, na semana passada, que um radialista famoso da Rede Bandeirantes faleceu, né, volta-se a falar na pandemia. Mas quando se fala desses 80 mil, que não são pessoas conhecidas, né, pelo público, pela mídia, aí parece que essas pessoas são invisibilizadas, né, eu sou socióloga, mas no direito pessoal chama a essa parte da população invisibilizada de ninguenando, né? São pessoas, é igual a musiquinha antiga aí dos anos 80, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. E tem também a questão do SUS, né, ministro, que foi construído e foi defendido pelos governos Lula e Dilma, né, e o senhor fazendo parte dele, e agora, mesmo nós tendo o SUS, mesmo com tudo isso que existe possibilidade de fazermos, inclusive trabalhar com desenvolvimento de pesquisa, coisa que é a área da educação, que é uma área que eu atuo também, o Bolsonaro não deu investimento nenhum, ao contrário, cortou, né, nos últimos 2 anos, e agora está correndo atrás. Temos aí 2 institutos, o Butantan aqui em São Paulo e a Fiocruz no Rio de Janeiro, né, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas se fala em vacina, mas a impressão é de que se fala em vacina, e até eu gostaria, se possível, que o senhor falasse a respeito, como para o trabalhador ter segurança de sair de casa. Mas será que essa vacina vai sair assim tão cedo, doutor? Então, vamos lá, que tem um monte de coisa que você problematizou, são todas elas muito importantes. Primeiro, eu queria voltar um pouco à questão da invisibilidade dessas mortes. Nesse momento, são 82.771 pessoas que faleceram, brasileiros e brasileiras, sem contar mais, pelo menos, aí vamos colocar uns 30 mil que morreram com um diagnóstico sem fechar a Covid, mas que tudo leva a crer, porque são síndromes respiratórias agudas graves de causas inespecíficas em lugares ou momentos que não foi sequer possível fechar o diagnóstico. Mas, de qualquer maneira, só para você ter uma noção, o Brasil, com toda a violência, você sabe muito bem, que é uma área que você estuda, né, o Brasil produz alguma coisa em torno de 60 mil mortes ao longo do ano por assassinato. Acidentes de trânsito, que o Brasil é um país terrível com acidente de trânsito, são por volta de 62 mil acidentes por ano. Nós vamos chegar até 1º de outubro, Inês, segundo todas as modelagens matemáticas, alguma coisa em torno de 128 a 140 mil óbitos, podendo passar disso, até outubro. Né? Ou seja, é somar todas as mortes por homicídios, todas as mortes por acidentes de trânsito, moto, atropelamento, acidente de carro, juntar mais todos os suicídios, juntar todos os casos de óbitos por AIDS, bota tudo junto, não vai dar o que a gente em 6, 7 meses vai perder de vida. Então, assim, não é uma situação normal, mas a vida do brasileiro pobre,
a vida do brasileiro preto, que vive na periferia, já é há tanto tempo invisibilizada, ela é tanto tempo secundarizada, né, que aquilo que você bem destacou passa a valer. Né? Quer dizer, no começo, como a Covid chegou pelos condomínios de luxo, e depois, né, com os porteiros, com as empregadas domésticas, com os trabalhadores, acabou se periferizando, ou seja, tomando as periferias, enquanto era um movimento de classe média alta, colocava todo mundo em medo. Não que não acometa, acomete. As pesquisas mostram, entretanto, que os pobres morrem 2 vezes mais. O risco de alguém que mora na periferia de São Paulo morrer de Covid, ou quem mora na periferia de uma cidade da Baixada Santista, né? Ou, estou falando dos lugares onde isso foi medido, né? É o dobro de quem mora nos bairros estruturados de classe média alta. O estudo que eu fiz na Baixada Santista e com outros pesquisadores, né, exatamente ser negro significa o dobro de chance de morrer, né, por Covid. Então, assim, tem a ver com as habitações precárias, os meios de transporte, né, a menos acesso à informação, menos acesso a serviços de saúde, a testes. Né? Então, há um conjunto deplorável, inaceitável de desigualdade social que está colocado nesse contexto. E é nesse sentido que o SUS se apresenta com toda a sua ambiguidade. Né? Eu diria para você que sem o SUS, o Brasil teria vivido uma verdadeira catástrofe, uma tragédia de muito mais graves consequências do que nós estamos vivendo. Ou seja, o SUS acabou sendo o fiel protetor da população brasileira nesse momento. Doutor, é o seguinte. Desculpa. Mas, tá. Claro. Essa situação, quando o Bolsonaro pegou a cloroquina e ergueu como se fosse o herdeiro de um trono, como Simba no filme Rei Leão, eu achei aquilo de um mau caratismo e um populismo assim desenfreado do Bolsonaro, de ele mostrar a cloroquina como se fosse o ópio do povo, como se fosse o elixir da longa vida, como se fosse a pedra filosofal, dizendo, acreditem nisso aqui, para que máscara? Para que hospitais respiradores, para que isolamento social, nós temos a salvação. Eu queria saber por que às vezes, a gente não vê uma maneira contundente dos médicos, dos formadores de opiniões da saúde, combaterem essa forma de o Bolsonaro fazer essa manifestação. Porque não é médico que pode prescrever a cloroquina, o remédio não é um anador da vida, não é uma aspirina, não é? É um remédio específico para uma doença. Não é só os médicos que podem prescrever. Desde quando o Bolsonaro tem autorização para ficar prescrevendo medicamento e fazendo aquela sátira, fazendo aquela espetacularização todinha do remédio como se fosse a salvação, mostrando para o pessoal, não precisa ter medo, não precisa ter pânico, sai para a rua, não usa máscara, aqui está a salvação. Então, mas eu acredito que a imbecilidade, né, do Bolsonaro, porque aí tem um misto de tática política com cretinice, com irresponsabilidade. Né? Existe uma expressão muito interessante, nós, além de lidar com a pandemia, temos que lidar com o pandemônio, né? Com essa criatura que resolveu assombrar a vida dos brasileiros. Né? Mas, assim, vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito com forte apoio das entidades médicas, que é o que tem de mais conservador nesse país. Claro que você tem gente muito séria na medicina. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia se posicionou claramente. A Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade se posicionou claramente. Dirigentes de hospitais, personalidades médicas, professores. Eu não conheço, na minha universidade, não conheço, na Unifesp, que é uma das maiores, Escola Paulista de Medicina, uma das maiores escolas, quem tem coragem de sustentar publicamente. Pode ser que de vez em quando um outro escape na imprensa. Né? Claro, e a imprensa da guarida, que a gente consegue compreender. Né? Mas, de maneira geral, não há ninguém sério, com responsabilidade, que, a essa altura... No começo, teve até alguns que, não, pode ser, mas em pouquíssimo tempo as evidências científicas foram se concretizando, dizendo, não tem. Mas eu quero voltar que o Bolsonaro quer nos trazer exatamente para essa polarização. Né? Do mesmo jeito que o Brasil entrou em parafuso
quando começou a história do mortadela versus coxinha, ele quer polarizar na cloroquina tubaína. Né? Por quê? Exatamente para obscurecer o conjunto de irresponsabilidades. Ele não tem comando sobre o Sistema Nacional de Saúde. Ele não proviu, e era sua responsabilidade, o Brasil com testes. Ele não proviu, não conseguiu garantir, né, a rede de laboratórios de saúde pública, que é uma responsabilidade do Ministério da Saúde. Ele não conseguiu garantir equipamentos de proteção individual para os trabalhadores do SUS. Não conseguiu ampliar o número de leitos. Se a gente ampliou em mais de 8.600 leitos, se deve a governadores e prefeitos que, foram às custas dos recursos próprios, sem apoio do governo federal. Como disse a Inês, não foi só na educação. O Ministério da Saúde tem quase $500 milhão de orçamento para comunicação, para campanhas de educação. Não tem uma peça aqui, uma peça de comunicação com a juventude, com os idosos, com os povos indígenas, com o povo da periferia, com ninguém. Quer dizer, então, assim, pelo contrário, uma estratégia de fake news. Olha, ao ponto de ter dito para o seguinte, abre o caixão. E teve um bando de secto, de ignóbeis, que foram lá e abriram o caixão. Ele disse, invadam hospitais, e os caras foram invadir o hospital. Né? Então, assim, quando a gente, para entender a tragédia brasileira, aqui o Brasil tem 2,7% da população mundial. Nós temos mais de 20% dos casos há quase 2 meses. Mais de 25% dos óbitos no último mês. Né? É desproporcional. Todos os países, mesmo aqueles que começaram errado, como foi o caso da Itália e da Espanha, para dar 2 exemplos, com 50 dias, fazendo isolamento social, testando, isolando as pessoas que deram positivo, buscava quem eram os parentes, os colegas de trabalho, os vizinhos, testava, colocava em isolamento e construindo um conjunto de medidas econômicas e sociais para dar sustentação para os mais pobres, né? Para quem estava desempregado, etc., 50 dias eles conseguiram controle. Passou 2 semanas controlado, começaram a flexibilizar e voltar à vida ao normal. Vocês já pararam para pensar que desde 26 de fevereiro nós tivemos o primeiro caso? 14 ou 10 de março, o primeiro óbito. Nós estamos indo para 5, 6 meses de epidemia. E nós continuamos. Veja, eu vejo o governador de São Paulo comemorar. Chegamos a um platô. Que platô é esse? São quase 11 semanas tendo 7.200 óbitos em média. Isso é uma tragédia. Epidemia, por conceito, a gente dá aula para os alunos logo no primeiro, segundo ano da faculdade de medicina. É quando uma doença sai do controle, explode, entra numa fase explosiva, chega num pico máximo e volta ao normal. O que aconteceu com a epidemia no Brasil? Ela fez isso aqui, Só que ao invés de fazer assim, os números de óbitos, ele continua. E nós estamos comemorando a tragédia. Chega a ser inaceitável. Agora, a vacina, que a Inês perguntou. A vacina vem aí. Mas quando vem aí? Objetivamente, a gente pode trabalhar com a ideia de que nós teremos. São mais de 125 vacinas em todo o mundo avançando, mais de 10 já chegaram na fase 3. O Brasil vai testar 4 delas, né? 2 lá na minha universidade. A gente está acompanhando isso todo dia. Só que, gente, é o seguinte, vacina, quando chega na fase 3, ela tem um determinado momento que ela precisa de tempo para ver se ela funciona em grandes populações. Se ela, de fato, protege. Ela já funcionou na bancada, ela já funcionou num pequeno grupo de pessoas, ela já mostrou que tem alguma segurança, só que a gente só vai saber se ela tem, de fato, eficácia depois de um tempo. Agora, vamos lembrar só de uma coisa. Tem bilhões e bilhões de dólares e de euros envolvidos nessa conversa. Quando o diretor de um instituto público, ao invés de se portar como cientista, se porta como um agente comercial e dá uma declaração que talvez até dezembro esteja a vacina disponível, que não vai estar, se tiver disponível, vai estar disponível em junho, julho do ano que vem, 1 ano depois que começa os testes, e assim queimando etapas, mas a gente precisa lembrar que o preço do valor daquela ação na Bolsa de Valores daquela companhia acabou de disparar. Então, assim, nós não podemos esquecer que tem um jogo de negócio. Vamos colocar mais um efeito perverso da entrada do Bolsonaro nesse grau de irracionalidade. Né? Na medida em que ele rompeu com a Organização Mundial de Saúde e tirou o Brasil das negociações multilaterais, sabe o que aconteceu? Trump anunciou hoje. Ele já comprou toda a produção da vacina americana
das duas empresas americanas que estão chegando a vacina para o ano que vem. A União Europeia já fez a mesma coisa com a vacina da Universidade de Oxford, que nós vamos testar. Então, o Brasil, que sempre foi um país chave na negociação internacional para garantir as necessidades dos países dos BRICS, dos países do Hemisfério Sul, líder da América, se acovardou com esse ministro das Relações Exteriores, que também é outro abobalhado que nós temos aí, né, e não entende nada, jogando mais de 100 anos de história do Itamaraty, de construção, de negociação, e da própria ciência brasileira, e nós corremos risco aqui de testar as vacinas, 4 delas, provavelmente as 4 que têm mais chance de dar certo, e é bom que muitas deem certo, até para baixar o preço e ter produção para os 7 bilhões e 600 milhões de habitantes desse planeta que precisam da vacina, né? Mas nós corremos risco de ainda que tenha, não conseguir ter a vacina. Porque, vejam, essa história que o Dória fica... O Dória parece um leão rugindo, né? Bota aquela máscara, ciência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parece que foi... Bom, primeiro ele precisa dizer o seguinte, os governos tucanos estavam acabando com o Instituto Butantan. E foi graças ao presidente Lula, e foi graças à presidenta Dilma e os investimentos que foram feitos que aquela fábrica de vacina foi recuperada. Aliás, lá e na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Se nós temos algum parque tecnológico, tem. Agora, aqui entre nós, vocês acreditam, sinceramente, que os chineses e os ingleses vão transferir a tecnologia para o Brasil? Gente, vão transferir em 10 anos, em 15 anos. Quando a vacina já não servir para mais nada, aí eles transferem. Por quê? Porque nós estamos negociando na pior situação do mundo. Então, desculpa se eu estou aqui avançando, eu tenho esperança sim na vacina. Torço para a vacina para amanhã. Mas, realisticamente, eu sou um professor de saúde pública, eu não posso mentir para vocês, né? O mais provável é que a vacina esteja disponível a partir da metade do ano que vem, podendo até antecipar um pouquinho. E aí tem o problema da produção em escala mundial. Vejam, a vacina, todas elas vão ter que tomar 2 doses. Produzir, no caso do Brasil, 212 milhões de doses vezes 2, ou seja, 424 milhões de vacinas, certo? Significaria hoje toda a produção de vacinas disponíveis no mundo por mais ou menos uns 3 ou 4 anos, só para o Brasil. Doutor, então, assim, temos problemas. Muitos. Doutor, é o seguinte, o senhor que já foi ministro da presidente Dilma, eu vou ler algumas mensagens aqui, essa pergunta vai ficar no ar para o senhor. O senhor já foi ministro do governo Dilma Rousseff, o senhor é um professor universitário, um médico, e como o senhor vê essa questão do Exército estar comandando a área de saúde, o Pazuello, e os 30% utilizados, ou seja, do dinheiro que tinha para combater a pandemia, apenas 30% foi utilizado e 70% não. Mas antes do senhor responder, eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui. O Ayrton diz, opinei há 2 meses atrás que azitromicina, ivermectina e zinco combatem o vírus nas primeiras horas. E, pelo que observei, impedem o agravamento da doença e a morte da pessoa. Agora que estou percebendo o tratamento precoce, diz o Ayrton. Daqui a pouco o doutor Queiro vai falar para nós sobre essa situação aí. O Antônio Marques diz, boa noite, Aquias. Esse governo desqualificado gastou 1/3 da verba que veio para gastar com coronavírus. Pergunte ao ex-ministro se ele está guardando dinheiro para fazer uma rachadinha. Se o Bolsonaro está guardando dinheiro para fazer uma rachadinha. É de Mossoró. Vamos lá, próximo. Eu estou agradecendo a todos que estão mandando superchat e as mensagens aqui. A Graça Miguel, beijo, minha querida. Ele não usou nem 30% da verba destinada à Covid. A vacina está sendo testada para o Sul e Sudeste. O resto é interior. Mais alguma aí, Manu? Olha, aí depois, o senhor tem essas questões aí, depois, aí o senhor fala, porque a gente vai ter uma outra situação aqui meio que delicada, mas eu vou ter que perguntar. Com o senhor a palavra aí. Deixa eu só fazer um complemento para já nessas perguntas aqui. Além da vacina, doutor, o que eu estou vendo, eu estou dentro de redes bolsonaristas, né, como socióloga acompanhando o que eles falam. E uma das coisas que eles dizem é que se a vacina aprovada for a vacina chinesa, eles não vão tomar. Então, existe a possibilidade, o senhor que foi ministro, do governo federal não destinar a população a vacina, se for a chinesa a aprovada,
o governo federal pode impedir, por ter sido a vacina chinesa a única que vai ficar disponível para a gente dentro do governo? Vou começar pela Inês. Gente, esse governo pode tudo, né? Eu aprendi, tá certo? Que o do Bolsonaro pode se esperar qualquer coisa. Aliás, eu vou dizer o seguinte: eu estou convencido que o Bolsonaro é o cara mais coerente da política nacional. Porque ele fez um discurso de posse dizendo eu vim para destruir tudo, e ele está destruindo tudo. Não está deixando pedra sobre pedra. Né? Quer ver, na verdade, ele está colocando as pedras para atender os outros interesses dele, da família dele, das milícias, aquela coisa toda, tal, né? Sistema financeiro. Mas, de qualquer maneira, para mim, eu respeito quando eles dizem que não vão fazer, porque é o seguinte, né? A articulação da testagem da vacina chinesa tem sido feita pelo Instituto Butantan e pela Universidade de São Paulo, pela USP, lá em São Paulo, né? Que são ligados ao governo do Estado de São Paulo. E como o governador Dória, tem capitalizado, que esse é um outro oportunista de marca maior, né? Terrível. Né? Então, ele transforma uma questão que é uma questão técnica, que não devia ser objeto de politização, assim como o medicamento não devia ser objeto de politização. Só o Brasil, que a gente fica discutindo, parece que é um fla-flu, né? Parece que é uma eleição entre dois partidos, um remédio. Então, a politização leva a posições extremadas como essa. Mas eu não acredito, porque o mundo vai correr atrás da vacina e há um forte imperativo do ponto de vista econômico. A pandemia arrebentou com o PIB do país, arrebentou com o emprego, né? Ameaça as nossas exportações, ameaça o nosso turismo. Então, eu acredito que, acho que a postura é mais de bravata. Né? Os bolsonaristas gostam de dizer que não usam, mas estão todos nos carros com ar-condicionado, né? Estão todos de máscara, tomam banho de álcool gel escondido. Né? Na verdade, eles reproduzem uma postura que é a da Casa Grande, que diz para a senzala, vai lá e se mata. Mas eles estão na Casa Grande, protegidinhos, né? Bom, em relação ao que o Ayrton colocou, Ayrton, eu adoraria que você tivesse correto. Que, de fato, os medicamentos, a ivermectina, a azitromicina, tal, tivessem um efeito profilático. Acontece que, assim, todas as pesquisas mostram que não tem. Né? A azitromicina associada lá num determinado tipo de tratamento. Hoje a gente sabe que os medicamentos, casos mais graves, com a terapia anticoagulante, com o corticóide e tal, com boa assistência respiratória, melhorou muito o padrão, uma parte dos óbitos terem diminuídos, e diminuíram, quer dizer, aumenta a quantidade de óbitos, mas muita gente está se salvando, porque a medicina aprendeu no mundo inteiro a manejar melhor, né, esse novo evento que é a Covid-19, que é uma doença nova, foi muito desafiadora. Mas, infelizmente, não há nenhum estudo que mostre um efeito profilático ou que ajudaria nos casos mais leves. Né? Se joga dinheiro fora... Deixa eu interromper rapidamente. Uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte: a gente não tem medicamento, a gente não tem remédio e tal. O que os médicos prescrevem para o paciente que fica internado? Qual é o tratamento que faz dentro do hospital, já que a gente não tem vacina? Vamos lá. Para o paciente que não está internado, que tem uma sintomatologia leve, a gente recomenda hidratação, repouso, alimentação e uma medicação sintomática. Sintomática, certo? Para baixar a febre e tirar a dor, só. Quando o paciente agrava, certo? Aí vai variar de acordo com o tipo de comprometimento que eles têm, porque a COVID, ela agrava muito nos pacientes que têm já outros tipos de problemas de saúde, principalmente, não só, mas principalmente, pessoas que têm asma, pessoas que têm diabetes, problemas do coração, problemas renais, problemas neurológicos e tal. Então, o conjunto de comprometimentos que a COVID traz são de ordem variadas. Mas, no caso do comprometimento respiratório, se percebeu, né, que ele tem ele responde, de maneira geral, muito bem à terapia anticoagulante, com uso de corticoide. Se o paciente começa a fazer uma infecção secundária com o uso de antibiótico, e com o suporte ventilatório, que pode ser por máscara com oxigênio, ou, nos casos mais graves, se precisa entubar o paciente, colocar aquele paciente para dormir, literalmente, né, colocá-lo, e passar um cano e fazer a ventilação, que a gente chama de ventilação artificial, através de um aparelho. Então, varia muito de acordo com a gravidade. Agora, ninguém mais está usando, no começo se usou bastante, inclusive com protocolo,
mas ninguém mais está usando nem ivermectina, nem a hidroxicloroquina para tratar dos pacientes mais graves, tá? Bom, eu fiquei de comentar que você me perguntou também aqui, a questão da execução orçamentária, né? Por que o Bolsonaro... É interessante essa história, né? Eu acho assim, eu tenho muitas críticas ao ministro Mandetta. Eu não costumo falar mal dos ex-ministros, mas eu faço questão de reposicionar um pouco alguém que passou toda a sua trajetória como deputado federal detonando com o Sistema Único de Saúde, que votou pelo impeachment da presidenta Dilma, que foi a favor da emenda do teto, que tirou 22 bilhões e meio do SUS nos últimos anos, que ficou um ano no Ministério, 1 ano e 3 meses, sem reivindicar recursos junto ao Guedes para o SUS, não tomou as medidas necessárias. Então, assim, é fundamental entender, mas ele se contrapôs com o Bolsonaro nessa história da cloroquina e do isolamento social. Depois o Taish, que ficou ali 20 e poucos dias e também não conseguiu encaminhar nada. Até que o Bolsonaro arrumou alguém, né, um especialista em logística, vejam, é um general intendente, um especialista em logística, que só piorou porque não conhece o Sistema Único de Saúde, não conhece saúde, não conhece o Ministério da Saúde e tem uma gestão que é um verdadeiro desastre. Mas, veja bem, 2 características são importantes para entender. Uma é política. O Ministério está sendo ocupado por quadros técnicos de péssima qualidade vinculados aos deputados e senadores do Centrão. E, em segundo lugar, o Ministério passou a executar os 39 bilhões e 800 milhões de reais que o Congresso Nacional autorizou emergencialmente para o gasto para a Covid na saúde, com a mesma lógica do Guedes no restante do governo. Então, eu quero chamar a atenção porque, assim, tem um componente que é político. Reservar o lugarzinho do Centrão, ampliar a base do Bolsonaro no Congresso Nacional. Mas há um segundo aspecto que pouca gente tem observado, que se mantém na execução do auxílio emergencial para os pobres, que se mantém na liberação de recursos para as micro, pequenas e médias empresas, que é o controle. Então, assim, o general está lá também para bater continência numa execução orçamentária medíocre que impede a transferência de recursos. Veja, para os estados e municípios, aqui, bastava assinar uma portaria. Não precisa fazer mais nada, porque já tem mecanismo de transferência fundo a fundo. E não há transferência de recursos. Depois que o ministro Gilmar Mendes polemizou com aquela história do exército se associar ao genocídio, etc., etc., agora em julho, depois, inclusive, que o Tribunal de Contas também apurou a não execução, que é criminosa, crescem os casos e os óbitos, diminui o repasse de recursos para estados e municípios. Depois de tudo isso, começou a liberar. Mas olha que interessante, só está liberando na mão do toma lá da cá. Senadores e deputados da base do Bolsonaro que estão votando com ele no Congresso Nacional. Então, novamente, olha, não tem nada mais sórdido, mais criminoso do que usar recurso para enfrentar uma pandemia nessa lógica que impera de toma lá da cá. Então, assim, isso tudo vai ajudando a entender um pouco por que o Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo. Eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui para nós. O Marcos Antônio mandou super stick, obrigado pela sua mensagem, sua participação. A Tuca também manda com superchat para nós. Manu, coloca outras perguntas aí das pessoas que estão fazendo. Doutor, quando o senhor fala sobre essa questão de diminui o repasse, automaticamente aumenta o número de mortes. Esse montante, por exemplo, tem muita gente, tem muito empresário ovacionando o Bolsonaro. Mas, nesse momento, o Bolsonaro ele não faz o que deveria fazer. O senhor tocou no assunto. Quem sofre na pandemia não é o mega empresário. É o pequeno, médio empresário que tem ali um restaurante, que tem um salão de beleza, essas coisas ali que a gente está vendo que está indo à bancarrota. Mas tinha dinheiro, por exemplo, para ele bancar, em parte, esses pequenos empresários para se sustentarem. E aí ele fica fazendo isso, que é para dizer o seguinte, não tem jeito, vão para o meio da rua, façam aquela coisa, peçam impeachment não sei de quem, do governador, mas vão fazer essa manifestação como se ele estivesse fazendo algo para o empresário. E não faz. Então, é muito pertinente o que o senhor falou aqui sobre a questão do orçamento. Tem mais mensagem aí, Manu?
Vamos lá. O que eles estão fazendo lá? Vamos lá. Coloca aí, mano, as perguntas. A Eric Amazonas diz, e a maconha contra a tempestade de citocinas? Eu acho que é a maconha. Querendo saber se a maconha é contra a tempestade de citocina. Não entendo nada de medicina. Vou passar para quem entende. O Valdir Soares de Jesus manda um superchat aqui para nós, mas não manda nenhuma pergunta. E eu estava assistindo, viu, Inês e ministro? Eu estava assistindo na CNN Nice Yamaguchi, a médica bolsonarista, que diz o seguinte, ela comentando dos testes que foram feitos em Manaus, com o Instituto de Medicina Tropical e com outros institutos de saúde, que falaram sobre a cloroquina que matava gente por causa da questão do coração. Eu vi ela comentando de várias pesquisas, e o que eu ouvi da boca dela? Que é o seguinte, todas as pesquisas que foram faladas ali pelas mediadoras, ela rebatia todas as pesquisas. Nenhuma pesquisa foi bem feita, nenhuma pesquisa... Ela não deu credibilidade nenhuma, aliás, dentre todos os que fizeram, eu, se estivesse lá no lugar, perguntaria, quantas pesquisas a senhora fez? Se a senhora está dizendo que nenhuma pesquisa é válida, a senhora fez quantos? Quantos institutos fizeram pesquisa com a senhora chegou em que resultado? Porque já que nenhuma presta, só a senhora que está falando a verdade, como se houver essa situação aí da Nice Yamaguchi sempre aí propagando o que o Bolsonaro propaga? Eu acho que essa médica, ela ocupa o espaço agora que o Osmar Terra, que sumiu, né, desqualificado no debate político, ocupou ao longo dos meses de março, abril, até o começo de maio. Né? Sabe, quando a gente... Hoje não, eu estou dizendo isso já há uns 30 anos, se consolidou nos últimos 20 anos, existe toda uma área de conhecimento chamada medicina baseada em evidência. Né? Então, assim, para a gente saber se um estudo é representativo ou não, tem toda uma técnica de revisão sistemática de literatura. Os pesquisadores abrem seus dados, se faz uma análise do estudo. Né? Nunca se produziu tanto conhecimento, tanto artigo científico, tanta pesquisa. Todas as principais revistas científicas mundiais, que são pagas, abriram a sua base de dados, então nós temos acessos, né, a todas elas. Então, assim, é injustificável. Né? Só um fanatismo ou um oportunismo muito, muito deslavado justifica uma posição dessa nesse momento. Porque, veja, uma coisa é uma posição de cautela. Não, ainda tem estudo, mas não tem. As recomendações dos mais importantes institutos científicos do mundo, das principais revistas, das principais faculdades, da instituição que ela fazia parte, que foi lá retirada recentemente. Né? Então, assim, tem gente que está colocando a sua credibilidade e vai junto com o Bolsonaro para a lata do lixo da história. Né? Então, assim, eu acho que é mais uma figura que terá o mesmo caminho do ex-deputado, do deputado Osmar Terra. Né? Em relação à maconha, né, no controle da tempestade de citocinas, eu não conheço, pode existir, mas eu não conheço, não li, não vi ser comentado nenhum trabalho consistente que tenha considerado um estudo com resultados eficazes. Né? Como eu não conheço, eu não posso dizer que não exista. Vou até tentar me informar a partir de amanhã, vou dar uma pesquisada, mas não sei dizer para vocês. Mas que eu tenha conhecimento, a gente não tem a percepção de nada nesse sentido. Né? Agora, é bastante importante, eu queria só voltar um pouquinho, se você me permitir, aqui, naquela questão que nós estamos falando da ajuda econômica. Por quê? Porque eu disse que a resposta brasileira ela enfrenta uma conjugação de problemas, né? Problemas de ordem sanitária, uma resposta ruim do sistema do Ministério da Saúde, com seus 3 comandantes, juntando 3 não dá 1, né? A crise social e econômica e a crise política, né? Com a postura do Bolsonaro. Eu queria falar um pouquinho só dessa questão socioeconômica. O andar de cima, o sistema financeiro e as grandes empresas, para eles foram liberados 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Para as pequenas empresas, para atender o auxílio emergencial à população pobre brasileira, para a recomposição do Fundo de Participação de Estados e Municípios, foram liberados 404 bilhões de reais. Então, vejam que já o valor é absolutamente desproporcional.
Dos recursos para auxílio de estados e municípios, eram 60 bilhões, só foram liberados 15. Da recomposição do Fundo de Participação dos Municípios do Estado, que eram 16 bilhões, só 2. Do benefício emergencial para atender a população desempregada, com emprego informal, pobre e tal, de 52 bilhões, só foram liberados 10 bilhões. Agora eu quero pegar um dado das pequenas empresas. Estou aqui, inclusive, me assentando em dados de uma pesquisa do Sebrae. Foram programados 69 bilhões e 900, 70 bilhões de reais, para arredondar. Para as pequenas. Olha, para o andar de cima, 1 trilhão e 200. Companhias aéreas, sistema financeiro, tal. Para as pequenas e médias empresas, 70 bilhões de reais. Apenas 12 bilhões foram executados. 17% apenas dos recursos de crédito liberado. Qual que é o grande problema? O Guedes, ele cumpriu aquilo que ele falou naquela reunião secreta. Ajudar os grandes, dar resultados pequenos, para ele não dar. Então, o que eles fizeram? Eles montaram o esquema que o pequeno e o microempresário não... Olha, quem está nos acompanhando aqui sabe que eu não estou mentindo. Porque é só conversar com o dono da funilaria do teu carro, conversar com o pessoal do salão de barbeiro, da cabeleireira, perguntar para o pequeno empresário que trabalha numa indústria, na cadeia automotiva lá do ABC, eles vão te confirmar o que eu estou dizendo. Eles não conseguem o acesso ao crédito porque o banco alega falta de garantia. A pesquisa do Sebrae mostra o seguinte: 39% dos pequenos empresários até tentaram conseguir um empréstimo. 39% não é pouca coisa, né? Porque nós estamos falando de uma grande quantidade de gente que gera uma grande quantidade de empregos. Dos 39% que tentaram, só 15% conseguiram. E olha o que o sistema financeiro está fazendo. O empossamento desse dinheiro nos bancos, fica lá parado, está sendo redestinado para as grandes empresas que já tinham crédito na outra linha do governo federal, né, porque eles já têm linhas de crédito pré-aprovadas. Então, assim, nós vamos sair, quando sair dessa crise, nós vamos sair mais desigual, com a nossa pequena, média e o microempresários destruídos, ou quem sair vai sair, apertadíssimo, e o fosso da desigualdade social vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque o nosso governo, diferente inclusive de governos de países capitalistas centrais, né, não arrefeceu, não largou mão da agenda neoliberal. A escola de Chicago entrou na alma desses caras, enquanto o mundo inteiro ganhou a pitada de keynesianismo, né, o Estado entrando para fazer as compensações, segurar tal. O que isso vai fazer? Junta a crise sanitária que se arrasta, né, com a Covid se espalhando pelo país em tempos diferentes. Você vê, agora chegou no Sul, chegou no Centro-Oeste, daqui a pouco volta uma segunda onda e tal. Com este quadro, né, nós vamos ter o restante dos países se recusando a comprar os nossos produtos, a nossa exportação, né, importar os nossos produtos. A indústria do turismo do Brasil, ninguém vai querer vir para cá para se arriscar a pegar a doença. Portanto, a chance que a gente tem de perpetuar a crise é muito grande. Então, assim, é fundamental que esse debate, né, seja feito, porque, assim, veja, saúde e economia não podem ser colocados, como o Bolsonaro tem colocado, como contraposição. Todos os países sabem que para proteger a economia precisa investir em saúde. E todos os países sabem que para ter saúde precisa proteger os mais fracos, os mais pobres, os pequenos, os microempresários, porque senão quebra tudo. Eu vou ler as mensagens, Inês, e eu vou passar para ti, rapidamente, para você fazer os seus questionamentos. A Graça Miguel diz: o paciente que chega ao hospital com dificuldade para respirar, ou apavorado com a doença, tem condições de assinar termo para uso de cloroquina? É a pergunta da Graça Miguel, o doutor vai já responder. O Ayrton diz: não há nenhum estudo, mas cerca de 30 pessoas ao meu redor se curaram com esses remédios que falei, e nenhum agravou. Observação: está na hora de estudarem e deixarem de depender de fora ou fecha as universidades, diz o Ayrton. Obrigado, Ayrton. A Bia Moraes diz: olá, Kias, voltei. Abraço para você, Inês e Arthur. Obrigado a Bia Moraes, que voltou e se tornou membro do canal. Coraçãozinho para ela. E o Marcos Antônio também, que mandou mensagem para nós. O Ayrton diz: fizeram testes com a cloroquina no Amazonas com cerca de 80 pessoas, sendo que dessas, por volta de 10 morreram.
Aí cancelaram a pesquisa com urgência. Outra. Graça Miguel fala, Nice Yamaguchi age pela ideologia e sonha em ocupar o cargo de ministra da Saúde, quer entrar para a história. Vamos lá. Aninha Meirelles. Caro Arthur Quioro, boa noite. Que diferença seria se fosse Lula à frente da luta contra o coronavírus, hein? Bozo disponibilizou apenas 29% do valor a este combate. Coloca de outras pessoas também, Manu, que não é superchat, mas elas querem participar também. Por favor, aí para nós. A Maria Ângela da Cruz diz, Bolsonaro é positivo só no Covid-19, porque no seu governo é tudo negativo. A Araci Costa diz, Aquias, o Bozo fez 3 testes, já pode pedir música no Fantástico? É fantástico, bom, já, acho que já pode pedir, sim. Vamos lá, eu sei que tem muito questionamento, tu queria fazer um adendo aí, ô Inês? Não, é só uma informação que nós tivemos essa semana. Só para eu terminar rápido, é porque como acumula, se eu não ler, aí passa, desculpa. A Tuca diz, crise sanitária, crise política e crise da economia. Brasil descendo ladeira abaixo. O que falta para essa praga cair? Qual gatilho? Ou não tem gatilho? Vai, Inês. Não, é só assim, essa semana o governo Bolsonaro recusou venda, na realidade, né, de aviões para o Irã, sendo que foi devolvida a Embraer para a gente, por conta de uma ideologia, ou seja, nós estamos com milhões de desempregados, a economia está terrível, e nós não estamos nem querendo vender por ideologia, e ainda tem o problema deles terem entrado, né, doutor, e o senhor vai poder falar melhor do que eu, nessa questão de querer, junto com os Estados Unidos, entrar num problema com a China agora, nesse momento que a China tem um superávit de compra com a gente. Então, às vezes, as pessoas não entendem que o Brasil faz parte de um mundo e que nós não conseguiremos, de jeito nenhum, sair dessa crise sozinhos. Se o Trump, de repente, perder as eleições, nós vamos ainda estar num fosso maior. E a nossa elite, né, essa elite do atraso, como diz o Gessé Souza, essa elite mesmo que o Fernando Henrique bem colocou no seu livro Teoria da Dependência, quer ficar vinculada ao... Só que o Fernando Henrique fazia uma colocação positiva, né, de que deveria sim se associar, ser sócia menor, né, do capital estrangeiro, e para eles tudo bem. Eles não querem realmente se transformar em país de primeiro mundo, conforme propôs o Lula e a Dilma, inclusive com o BRICS. Então, não é possível ver, né, para todo mundo, todos os nossos ouvintes, ver o Brasil fora do mundo. E aí a gente pega e esquece que nesse momento que a gente está vendo tanta derrota, tanto problema, estamos com a Covid, e ainda deixamos de gerar empregos. E aí depois as pessoas ficam se perguntando, e eu não entendo mesmo, porque que ainda tem pessoas que acreditam nesse governo, que acreditam no Bolsonaro. Por que as informações não estão chegando para as pessoas, né, doutor? Porque não é possível essa questão da esquerda, né, do vírus chinês, China é um país comunista, então a vacina não vai ser uma vacina, sei lá, eu vi uma coisa absurda de que a vacina vai transformar até quem tomar a vacina vai virar gay, umas coisas assim tão horrorosas nessas redes bolsonaristas, que tudo vai pela lógica realmente da família, né, da propriedade. Eu estou tentando aqui fazer qual que é a lógica de tomar uma vacina e virar gay, né? Se tem vacina para... O povo é tão imbecil que... Eu tava até se usar máscara é coisa de viado, né, doutor? Não foi o que o Bolsonaro falou, que usar máscara é coisa de viado? Todo cirurgião, então, homossexual, chega a ser tão primário. Eu acho que ele tem uma fixação. Tem uma coisa mal resolvida aí, mas... tem uma matéria hoje na imprensa muito interessante. Nada menos de 76% do saldo da balança comercial brasileira entre janeiro e abril veio do comércio com a China. Comparado à média dos últimos anos, era 45%.
Então, assim, no momento mais crítico, que minimamente está salvando a nossa economia, são as relações comerciais com a China, né? Então, assim, é uma opção que chega a aviltar a inteligência, né? E, inclusive, do conjunto de empresários, do agronegócio, etc., que ainda dão sustentação para o Bolsonaro nessa sanha, né? Inaceitável de olhar para o país a partir dessa perspectiva. Eu, particularmente, tenho analisado, né, que Bolsonaro não consegue ter um projeto. O projeto dele é a intriga, por isso que ele quer a cloroquina, por isso que ele quer nos provocar o tempo inteiro com esse tipo de coisa, porque ele é incapaz de pensar alternativas. Ele sabe que ele é um acidente. Ele sabe que ele sempre foi a expressão, assim, o cocô do cavalo do bandido do baixo clero. É um acidente de percurso. Só uma elite muito atrasada desse país, né? Só essa conjugação de forças absolutamente trágicas, né? Essa tragédia misturada com tudo que a gente viveu, né? Para poder produzir, né, um contexto político que colocou a pior pessoa que a gente poderia ter na presidência da República no momento mais delicado da história do Brasil dos últimos 100 anos. Aliás, vejam que a maior parte dos prefeitos, não vou generalizar aqui, mas a maior parte dos prefeitos eleitos em 2016, a maior parte dos governadores eleitos em 2018, também foram na mesma toada. Anti-esquerda, anti-Estado, pela privatização, com discurso de austeridade, de combate à corrupção, estamos vendo que não era nada disso, né? Mas quis o destino que essa leva de gestores, de prefeitos, governadores e este presidente da República tivessem que conduzir os desígnios do país. Vejam, na maior parte do mundo, Inês, Zaquias, na maior parte do mundo, os líderes, sejam presidentes da República, sejam primeiros ministros, alçaram um importante papel de união nacional, de liderarem o país, o esforço, ganharam credibilidade, pacificaram. Eu acho que o melhor exemplo é o da Espanha. A Espanha demorou quase 1 ano e 8 meses para constituir gabinete. Tal a pulverização das forças políticas, eles não conseguiam eleger fechar o primeiro-ministro e compor o gabinete. Chegou a pandemia, com aquela desgraceira toda, os caras fecharam. Igual aquele time de futebol quando se fecha no vestiário. Agora vamos junto. Claro, acabou agora a pandemia, tal, volta, porque vive numa democracia, então diferentes projetos, diferentes percepções da economia, para onde vai o mundo, tal. Você pega a Argentina, tinha acabado de sair de um pleito eleitoral, o Fernandes conseguiu. Você pega o Uruguai, conseguiu. E aonde isso está sendo feito, tem resposta. Agora, onde você tem políticos, né, que instigam o embate, caso do Trump, caso do Bolsonaro, o que a gente vê é um agravamento do descontrole. O Brasil vive hoje a mesmíssima situação que os Estados Unidos. Melhorou em Nova York, explodiu na Flórida. Para a gente, deu uma melhorada no Norte e Nordeste, explodiu no Centro-Oeste e no Sul. Por quê? Porque nós não tivemos capacidade de pensar uma dimensão nacional de enfrentamento da pandemia. Nós não temos governo federal conduzindo. Pelo contrário, temos atrapalhando. Nosso maior inimigo se chama Bolsonaro, não é o coronavírus. Vou dar aqui um dado muito substantivo. O Imperial College, que é super respeitado no Reino Unido, e o Instituto de Métrica dos Estados Unidos fazem simulações matemáticas de um grau de precisão para o mundo inteiro. Impressionante. E eles previam que nós teríamos, no melhor cenário, se nós fizéssemos direitinho o que tinha que fazer, 44 mil óbitos no Brasil por Covid. Já era, por si só, uma tragédia, perder 44 mil vidas no país, num curto espaço de tempo. No dia 14 de junho, nós batemos 44 mil óbitos. Nós estamos com 82 mil e vamos chegar a outubro com 120, 140 mil óbitos. Né? E isso tem a ver com a nossa incapacidade, porque não era para estar acontecendo isso. Então, acho que assim, entender o que isso significa, agora é aquilo que você tinha destacado, Inês. Como são vidas fundamentalmente de gente pobre, né? Aí eu quero voltar um pouquinho só a debater com a Ayrton. Né? Veja, Ayrton, assim, as universidades brasileiras estão pesquisando muito. Né? Todos nós direcionamos as nossas linhas de pesquisa. O meu grupo de pesquisa na Unifesp parou tudo o que estava fazendo
Nós estamos com várias pesquisas. Eu, por exemplo, estou envolvido com mais 108 pesquisadores da Unifesp, dos diferentes campos, estudando Covid em população vulnerável, olhando a Cracolândia, olhando nas favelas de várias cidades, Guarulhos, Osasco, São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Baixada Santista, Diadema, onde nós temos campos. Eu sei que a UFRJ, a USP, a Unicamp, as universidades estão todas, né? Pessoal da área de engenharia, de produção, o pessoal da área mais básica. Há um grande esforço da ciência mundial, né? Isso não significa que a experiência prática das pessoas não tenha valor. Tem valor, mas precisa ter um pouquinho de conexão com o conhecimento científico, senão a gente cai no terraplanismo, no negacionismo que nós estamos condenando do Bolsonaro. Veja, eu estava dizendo que no mundo inteiro a letalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem sobre o total de pessoas que têm Covid multiplicado por 100, está na faixa de 0,4% a 0,7%. O que isso significa? Que aí estão incluindo aqueles que têm casos leves, moderados, graves e que não morrem. 99,3% das pessoas que têm Covid não morrem. Podem tomar cloroquina, podem tomar ivermectina, podem usar cannabis, pode fazer o que quiser, que não vão morrer. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque senão as pessoas... mas eu conheci 99,7% das pessoas que tomaram cloroquina ou que não tomaram nada tal, e não morreram. Mas não vão morrer mesmo, porque a doença mata 0,7%. O que é coisa pra caramba se a gente pensar em 7 bilhões de pessoas no mundo. Ô, doutor, desculpa. Deixa eu só concluir. Tá, okay. Como é que a gente sabe que não tem efeito profilático? Por exemplo, a cloroquina. Não estou nem falando do caso grave, estou falando do efeito profilático. Tem um monte de gente que toma cloroquina porque tem malária, porque tem artrite reumatoide, porque tem lúpus. Então foram feitos estudos em todo o mundo, não foi só no Brasil, mas em todo o mundo, para olhar se as pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, que têm malária, que tomam cloroquina todo dia para tratar dessa doença, ficaram protegidas em relação à Covid. Se tiveram um Covid mais leve do que quem não tomava. E não deu a mesma coisa. Então, assim, quando a gente, estatisticamente, aí é 99,7% de chance de estar certo, porque tem cálculo matemático. Então, assim, só para entender, a ciência usa... ela não é a palavra, a verdade final. Mas a gente vai se aproximando, a gente vai estudando as hipóteses, vai descartando coisas. É assim que constrói o conhecimento. Então, essa questão aí que o senhor levantou, muito pertinente, muito interessante, porque aí desmistificou essa situação. Então, como o nosso internauta falou aqui, o Ayrton, olha, fulano de tal tomou isso, tomou aquilo. Por exemplo, podia tomar aquele remédio para os sintomas. E vamos supor que eu tivesse nesses 99% de pacientes que a doença ia afetar, mas não ia matar. Eu tomando um chá, alguma coisa, o meu próprio organismo, ele produz anticorpos que combatem a doença, não é isso? Então, as pessoas têm a ideia de que foi o meu chá, foi o alho, foi o isso, foi o aquilo. Na verdade, o organismo respondeu à doença. Então, tomando qualquer medicamento, ele ia responder como o senhor falou. Ele não ia morrer mesmo. Essa situação que a gente tem que entender aqui. Eu vou ler mais umas mensagens que estão chegando aqui. Vale para o Bolsonaro, tá? Vale para o Bolsonaro. Eu aqui não vou torcer pela morte dele, não. Eu quero que ele fique vivinho para pagar os crimes que ele está cometendo. Responda com a história. Ele e mais um monte de gente vai para a lata da história, né? Mas da lata da história, mas tem que assumir as suas responsabilidades. Não vou desejar a morte de ninguém, mas é exatamente isso. Ele vai ficar bom, se tudo der certinho. Né? Agora, olha que interessante. 3 eletrocardiogramas, né? Durante o tratamento. Está tão seguro que tem que fazer 3. Pergunta para quem é do SUS se ele consegue fazer 3 eletrocardiogramas facinho lá na unidade básica. Fazendo assim, não é? Como o senhor falou, então, a taxa de morte é mais pobre do que rico, porque eles fazem todo esse monitoramento. A Bia Moraes diz, Aquias, não sei o que houve. Eu já era membro e, de repente, deixei de ser. Agora estou de volta. Estou de volta para o meu aconchego. Seja bem-vinda. De volta. A Ayrton fala, não entendo esse Bozo. Ele foi formado pela Academia Militar para amar o Brasil e acabou amando os Estados Unidos? Algo saiu errado. Não entendo evitar de vender avião
por causa de americano. A Inês até levantou esse caso de Bolsonaro, ideologicamente não quer fazer negócio que lucra o Brasil, porque a ideologia, aquele país aí, porra, é contra os Estados Unidos, não vou vender os aviões, ok? A China é contra os Estados Unidos, não vou querer a vacina da China aí, senão vai ficar uma viadagem aí. Sabe o que é isso, ô ministro? É o culto à idiotização, é o culto à ignorância. O Edmar Moraes também está de volta, olha aí, Edmar Moraes. Viva Edmar! I will survive! Edmar Moraes diz, doutor, não havendo certeza do tempo da permanência do IgG, podemos estar propensos a uma nova infestação mais grave nos próximos meses? Falou Edmar, que entende tudo de IgG e IgQ. Porque um dia desse ele mandou uma mensagem para mim que eu não entendi. A gente precisa de decifrar aqui, porque essa linguagem biológica, né? Só os doutores... Essa pergunta dele é a que mais tem me feito, viu? Quem é da área, quem mais... Essa pergunta aí. Então, vamos lá. Vamos a esse questionamento aí, doutor. Então, assim, é muito interessante, né? Porque um dos jeitos que a gente tem que saber se o organismo da gente produziu resposta é olhando se ele produziu as células de defesa. Então, as imunoglobulinas, né? A resposta imunológica. E você tem a IgG, tem a IgM e IgA, né? Que são 3 marcadores. E o que a gente tem observado é que a IgG dura um pouco mais, né? Mas parece que a partir de 3, 4 meses ela vai diminuindo e pode ficar indetectável. Então, assim, qual é o conhecimento que a ciência tem até agora? Vamos lembrar que é uma doença que está aí com a gente há 7 meses, né? E que está se fazendo muito estudo ainda tal. Aparentemente, mesmo que não fique mais detectável, ou seja, que a gente possa fazer uns testes sorológicos e não encontre mais a imunoglobulina G, né, a tal da IgG, acredita-se que o nosso organismo ainda continue sendo resistente a uma nova infecção. Por quê? Porque nós teríamos uma resposta celular, famosas células T e tal, aí tem toda uma explicação mais técnica, que não é detectável por esse tipo de exame. Precisaria fazer outro tipo de exame, que é mais caro, pouco disponível, etc. Já tem muita gente estudando isso no Brasil e no mundo. Então, nós teremos respostas para essa questão que você está trazendo num curto espaço de tempo. O que a Organização Mundial de Saúde, as principais universidades, os principais governos têm hoje? O conhecimento que a gente tem hoje nos indica que se uma pessoa teve Covid, ela não terá mais Covid. Quanto tempo? Não sabemos. Vai ter que ir fazendo os testes, esperando, avaliando. Em alguns casos de doenças virais, fica para a vida inteira. Em algumas outras, depois de alguns 1 ano, 2 anos, 3 anos, diminui tanta resposta que você pode voltar a ter, né? Nós estamos acreditando, sinceramente, é esse o conhecimento científico que se tem hoje, que tendo uma vez, não teria outra. Ah, mas teve um caso lá na China que mediu a primeira vez, deu positivo, depois deu negativo, depois deu positivo de novo, tal. Vamos lembrar que todos os testes de laboratório têm uma quantidade de falsos positivos, de falsos negativos, que são problemas dos testes. Eles não são 100% perfeitos. Todos eles trabalham com uma margem, né, de erro possível, né? Então, assim, nós estamos aguardando. Agora, de qualquer maneira, mas eu fiz o teste rápido, deu positivo, fiz 6 meses depois, deu negativo. Então, o primeiro estava errado, o segundo estava errado. Não. Pode ser que aqueles valores de imunoglobulinas deixem de ser detectáveis ao exame, o que não significa que você não tenha lá uma memória celular, que se o vírus entrar de novo em você, o coronavírus entrar de novo, o teu organismo rapidamente não vai lá e se defende. É isso que se acredita hoje. Cenas dos próximos capítulos virão nas próximas semanas, meses, com a produção do conhecimento científico que está vindo por aí, tá? Muito bem. Ministro, o senhor fala muito bem. O senhor é candidato a prefeito de algum lugar? Camarada, eu nunca fui candidato a nada. É impressionante, né? Eu sou professor de medicina há 32 anos. Estou dando aula o dia inteiro. Se a gente não conseguir se comunicar, né? Eu faço muito programa de rádio, de televisão, tento falar uma linguagem simples e tal, mas eu não sou candidato. Não tenho nada contra os políticos, não. Aliás, eu acho que a política é uma coisa civilizatória. Eu acho até engraçado que quando você me apresentou, é político, é médico, é tal,
eu me estranho. Claro que eu sou um ser político. Sou um ser político. Tenho lado, tenho ideologia e tal, né? Mas não sou candidato, nunca fui candidato a nada, não. Beleza. Deveria ser aí no tocante a isso aí. Na próxima encarnação, eu sou reencarnacionista. Na próxima encarnação, eu vou ser candidato. Bacana. O Edmar Moraes fala o seguinte: imunoglobulina T evita que o RNA replique o vírus em velocidade diferenciada. Olha, o Edmar é forte, meu irmão. Imunoglobulina T evita que o RNA é ribonucleico, uma coisa assim, replica o vírus em velocidade diferenciada. Fica coisa aí. Outra mensagem aí, Manu, que está chegando também para nós. Maite Biatini fala o seguinte: eu tomo cloroquina por causa de artrose. Olha aí. A Lúcia Rocha, olha o Edmar de Moraes aí, gente! Olha aí, falando, o Edmar Moraes, ele é biólogo e sabe essas situações, tudo que eu quando eu ia entrevistar algum médico aqui, eu primeiro falava com o Edmar para eu ter uma propriedade para falar aqui. A Maria Mello... Né? O povo tá se apropriando. Teve alguém que perguntou aquela história, quando eu chegar doente na UTI e tal. Claro que nessa circunstância é assimétrica a relação, mas uma das coisas mais legais que a internet, programas como o teu, permitem, é nivelar o conhecimento, né? Trazer o chamado leigo para uma capacidade de discernimento maior. Eu acho ótimo. Quando as pessoas chegam assim, eu já pesquisei no Google, doutor. Falei, pô, que legal, o que você viu? Me ensina aí e tal. Porque é capaz de saber muita coisa mesmo. E é bom que seja assim, viu? Empoderamento se chama. A Maria Mello diz, boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou filha do mundo, mas tenho culpa porque sou filha do dono. Temos sim muita culpa. O próximo estou sendo solidária? Maria Mello, beijo para você. Sônia Ricarte, os despresidente mais incompetente do planeta, diz a Sônia Ricarte. São os membros do canal que estão mandando mensagem também para nós aqui no Critica Brasil. Coloca outros, Manu. Ministro, especialista federal diz, só vão tirar o garoto propaganda do governo quando ele vender toda a cloroquina dele? Vão deixar ele bater a meta dele? Ou vai cair antes? Boa noite. Porque esse negócio do Bolsonaro falar muito de cloroquina, não sei não, né? Parece, assim, um lobista de primeira onda. A doutora Maria Tereza Navarro diz, como o senhor explica a situação em queda do Amazonas, apesar da precariedade da situação sanitária e da população que não respeitou as medidas? Ela pergunta. Então, o senhor está gravando aí, que eu já vi que o senhor, como professor, aqui também tem 3 professores, viu? A professora de Sociologia, eu sou professor de História e Filosofia e o professor de Medicina. Magna Gava, aqui é excelente o que diz o médico. Eu também nunca quis morte de ninguém, nem do Bozo. Sempre quis Bozo vivo para pagar tudo o que ele fez. Então, esse é o último bloco aí, doutor, falando sobre essa situação. Tu quer completar alguma coisa, Inês? Quero. Para fechar, doutor, qual seria também a diferença que nós estaríamos tendo se o Bolsonaro não tivesse terminado com o programa dos Mais Médicos? Já que, principalmente na região, né, onde nós estamos com Bolsonaro mandando cloroquina para os indígenas e que parece que ninguém quer enxergar esse problema, né, e parece que realmente nós quero dizer, esse desgoverno está querendo fazer como os Estados Unidos, né, que mataram todos os indígenas americanos, matar os indígenas aqui brasileiros, né, e dessa vez com cloroquina. Qual seria o resultado também de um programa continuado, né, dos governos Lula e Dilma, do Mais Médicos, neste momento da pandemia, estando esses médicos alocados nas regiões mais pobres? Antes do ministro falar, a Maria Mello diz, cada um sabe a dor e a delícia do que é ser. Ótimo programa. Beijo para todos os membros do canal, para as pessoas que estão assistindo. Vai esmagando no like, se inscreve nesse canal. Nós temos hoje, ministro, 301 mil inscritos nesse canal. É um dos canais de maior audiência aqui dos canais progressistas, só que a gente ainda não conseguiu trazer o Lula nem a Dilma aqui. O senhor conhece a Dilma. Peça para ela, por favor, aqui dar entrevista para o Critica Brasil, doutor.
senhor se compromete de dizer, ô Dilma, dá entrevista lá para o Critica Brasil. Falo sim, falo sim. O Edmar Moraes fala, o RT é proteína C reativa. Quais as diferenças? Pois tenho PCR 40 vezes acima da normalidade, provocada pela osteoartrose e psoríase, que está relacionado a infecções diversas. Vou passar agora para o ministro. Vamos lá. Vamos lá, eu vou começar, eu vou pegar 3 questões aí que são importantes, fazer um panorama rápido, já, porque a gente já está aí com mais de hora de programa, né? Então, passa rápido, né? Papo gostoso é assim, a gente nem percebe muito. Quando o negócio é bom, fica muita gente até o final, viu? Porque depois que passa 1 hora, se o negócio não é bom, a audiência vai caindo. Entende? Não, mas aqui a gente, aqui nem Silvio Santos, quando a audiência cai, a gente corta. Mas como a audiência está alta, isso é sinal que as pessoas estão se interessando. Mas esse assunto, ministro, ele é muito pertinente, não é? Então as pessoas estão ávidas, estão, sabe, solícitas em entender essa situação. Com o senhor a palavra, é o último bloco, a gente garante para o senhor. Não, vamos lá, eu quero primeiro comentar da Amazônia, mas é uma situação também que intriga a todos nós que somos pesquisadores da área, a situação do Rio de Janeiro, de outros estados, né? A Amazônia, a gente tem uma expectativa de que uma grande quantidade de habitantes tenha se infectado, né? Ainda que os exames não detectem, né? Porque se testou muito pouco no Brasil, diferente dos outros países, mas se acredita que tenha tido uma quantidade muito importante, né, de amazonenses que tenham tido o contato com o coronavírus. Uma parte importante teve a doença como uma gripe com sintomas que podem ter sido desde leves até mais moderados, e uma quantidade importante de gente teve manifestações graves, tanto que o sistema saturou e teve muita gente que morreu em casa, né? Os números da Covid no Amazonas não expressam o que aconteceu pela baixa testagem, né, pela incapacidade, pela explosão de capacidade do atendimento do sistema de saúde local, né? E nós queremos muito entender o que aconteceu, não só lá, como em outros lugares. Deixa eu só dar um dado para vocês que é muito importante. A Espanha, depois de tudo que teve, nacionalmente, só 6% da população se infectou. A Itália, só 8% da população se infectou. No estado de Nova York, chegou alguma coisa em torno de quase 25% dos nova-iorquinos tiveram Covid, contato com Covid. Só que isso significa o seguinte, que tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas que estão expostas. Na região da Baixada Santista, onde eu vivo, onde eu moro em Santos, né, nós, junto com outros pesquisadores de outras universidades, estamos estudando. E nós chegamos aqui a Covid pegou feio. Só 6,6% da população dão teste positivo. Isso pode significar que o teste não consegue captar todo mundo, pode ser uma limitação do teste. Então, a gente supõe que, por exemplo, pode estar dobrado, 12%. Mas mesmo supondo que tivesse dobrado, nós temos aí 80 e tantos, 88% da população ainda pode vir a ter. Existem outras formas de proteção que os testes não detectam, como, por exemplo, células T. Quem já teve coronavírus por outro tipo, não o SARS-CoV-2, que é o da Covid-19, mas já teve outro tipo de coronavírus, ficou protegido sem a gente saber, como a gente chama de proteção cruzada? O que a gente sabe hoje é que não existe imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, ou seja, largar todo mundo, seria mortalidade do rebanho. Seria expor a população brasileira a uma grande experiência trágica. Então, nós que somos da área da saúde pública, sabemos que primeiro ela chegou nas principais capitais, foi para a periferia, fez a interiorização e foi para o sul centro-oeste. Esses são os movimentos. Ela voltará com uma nova onda no Rio, no Amazonas, no Pará, no Nordeste, São Paulo, tal. Nós não sabemos. Queremos torcer para não. Mas nós não podemos dizer do jeito que nós abrimos. Por quê? Porque todos os países que abriram depois de 2 semanas que a taxa de transmissão tinha caído. Estava controlada. Nós abrimos com a taxa de transmissão em alta. Então, é difícil saber o que vai acontecer. O Brasil
é um país... E os Estados Unidos, que tem uma coisa mais ou menos parecida com a gente, em primeiro lugar, testa mais do que a gente, tem mais informação, mas eles também, como são muito grandes, eles não estão tendo uma única pandemia, porque essa é uma outra realidade. No Brasil, nós temos a coexistência de várias pandemias que começaram em tempos diferentes. Então, é mais difícil de negociar. Inês, você trocou num ponto crucial. Quando eu fiz aquela minha crítica ao ex-ministro Mandetta, a ele, ao Bolsonaro, foi fundamentalmente porque o primeiro ato que eles fizeram foi destruir a atenção básica brasileira, quando acabaram com o programa Mais Médicos. Depois acabaram com o NASF, com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, acabaram com a lógica de financiamento. Então, eles fizeram um conjunto de mudanças desastrosas. Então, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, a nossa atenção básica estava muito fragilizada. As unidades básicas onde trabalham os médicos do Mais Médicos e as equipes de saúde da família. Isso fez, junta, que não tem equipamento de proteção para os trabalhadores, não tem teste e não tem equipes completas, nós temos no Brasil uma situação absurda. Nós temos uma rede imensa de unidades básicas, agentes comunitários, equipes de saúde da família, mas que, de maneira geral, ficaram de fora da resposta. Ficaram fazendo vacinação, campanha de gripe. Então, diferente dos outros países, que quem foi testar casa a casa foi o pessoal da saúde da família, foram as unidades básicas de saúde. Então, aqui no Brasil, quando você pergunta, teve um prejuízo imenso, imenso. E é por isso que eu não me conformo que o camarada lá no carnaval botou o colete do SUS, gostou, né, e agora não tira o colete, né, mas nunca defendeu o SUS. Por fim, acho que só resta uma questão para a gente tentar simplificar para quem está nos acompanhando, a história dos testes. Gente, é o seguinte, grosso modo, tem dois tipos de teste para Covid. Tem um exame de biologia molecular, que é o RT-PCR. Não quero saber o que é, porque é o nome grandão da sigla. Tá? Então, quando a gente pede o exame para um paciente que está com sintomas, particularmente, já no primeiro dia pega, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, até ali o 9º, 10º dia ele pega super bem, mas pega principalmente no começo, a gente pede exame de RT-PCR, biologia molecular. O teste rápido, que é aquele que faz furando o dedinho, ou pode colher sangue, tem de vários tipos, mas ele é o teste rápido, que o resultado sai mais rápido. Parece ali um teste de gravidez, que você coloca a gotinha de sangue e faz a leitura, né? Esse teste não serve para diagnosticar se você está com Covid. Ele serve para saber se você já teve Covid, se já se expôs anteriormente ao coronavírus. Por quê? Porque ele só começa a pegar a partir do 8º, 9º, 10º dia, e aí ele continua pegando durante mais um tempo, e depois de uns 30 dias já começa a cair. Então, ele é muito utilizado em saúde pública. A gente entra nas comunidades e faz aleatoriamente para tentar entender como é que está a situação, depois volta para saber se está aumentando, se está controlando a comunidade, mas não serve para diagnosticar caso. Então, quem vai na farmácia, ou quem vai no laboratório privado, ou quem vai no drive-thru que as prefeituras estão fazendo, para fazer um exame de teste rápido para a Covid, se ele quer saber se ele está lá com febre, tosse, e ele está querendo saber se está Covid, eu sugiro que jogue cara ou coroa, que a chance de acertar é maior. Porque o exame não serve para isso. Perfeito. A gente vai ler as últimas mensagens de agora. O Edmar Moraes diz assim, sou irmão do Ilmar. O senhor conhece? O Ilmar parece que trabalhou aí com a Dilma, não sei. O Rose Brasileiro, Rio de Janeiro. Boa noite. Quem já ficou muito doente e conseguiu ficar bom, pode pegar novamente a doença, o Covid-19? Beijos. O doutor já acabou de responder essa situação aí. A Fátima Maia diz, eu fiz o teste rápido e não tenho nenhum sintoma. Pode ter falso positivo? Se deu positivo? Não, deu negativo. Não. Então significa que ele não entrou em contato ou que não deu tempo ainda, o bicho já está dentro dele e não deu tempo dele produzir os testes. É um falso positivo, aliás. Oi? Ela perguntou sobre falso positivo. Sim. Existe possibilidade de falso positivo e falso negativo nesse teste. A Jacileide Oliveira, desculpa, a Jacileide Oliveira diz, a auto-homoterapia serve para a Covid-19? Não.
A Tuca pergunta, dá para ter coronavírus e gripe ao mesmo tempo? Olha esse negócio de... a gente tinha que fazer um programa semanal, doutor, falando assim, fala, doutor! Aí, porque é muita pergunta. Quando entra um médico, aqui a gente tem um médico na família, que qualquer coisa a gente liga para ele. Estou sentindo a dor aqui, está sentindo a dor para lá. Todo mundo quer fazer pergunta, né? A Graça Miguel diz, mensalmente compro Requinol 400 mg para uma senhora que sofre de lúpus. Ela foi acometida pela Covid-19, foi tratada no hospital com ventilação mecânica. Aí. Se prevenisse, ela não teria tido Covid, nem teria que ser entubada. Pronto. Mais um relato. O Edmar Moraes diz, o exame de imunofluorescência, ELISA, deveria ser aplicado no bozo para sabermos a verdade. Aquele ali nem detector de mentira pega, viu? É verdade. Será quem que está pegando quem? O Covid pegou ele ou ele pegou o Covid? Olha, doutor, a gente está chegando na parte final do Critica Brasil. Que a gente chegou, agora... não tem a mínima credibilidade, né? A verdade é essa. É verdade, sem credibilidade nenhuma. Agora, nós estamos chegando ao final. O SBT Repórter de hoje entrevistou, aliás, de frente com o Gabi, esteve o médico, o doutor, ex-ministro da Saúde do governo Dilma, Arthur Quioro, muito simpático. Talvez daqui a pouco a mamãe vai dizer que foi o escolhido dos olhos dela também, que é muito simpático, muito bonitão. E agora a questão é bate-rebate. Eu vou falar o nome e o senhor diz o que vem à sua mente, tá certo? Então vamos lá. Fabrício Queiroz. PC Farias do Bozo. Bolsonaro. Uma tragédia, um genocida. Hamilton Mourão. Quem? Sérgio Moro. Escória. Desonesto. Pazuello. Deve ser um bom general para o Amazonas. Para a saúde. É um desastre. Henrique Mandetta. Gostou da fantasia. Luiz Inácio Lula da Silva. História. Ciro Gomes. Qual deles? Gostei. Dilma Rousseff. Uma mulher de muita fibra. Deltan Dallagnol. O amigo do desonesto. Nelson parceiro, Tais. É o Robin do... É o Robin do Batman. Robin do Batman. É o Robin. É, o Robin. Nelson Tais. O breve. Muito breve. Aqui, ministro, a gente tem sempre uma musiquinha, porque a gente tem curado... Olha só, o senhor estava falando aí de medicina, mas aqui a gente tem uma mandinga, viu? E essa nossa mandinga, ela inclui sal grosso. Aqui a gente tem todo dia sal grosso. A gente já curou muita gente aqui, o senhor não vai acreditar no que eu vou falar para o senhor. A gente já curou muita gente infectada pelo Covid-17. Já curamos demais. A gente oferece capim misturado ao sal grosso e também a musiquinha que a gente tem, que é um mantra. É um mantra para o gado. Porque o que tem de gado, a gente tem gado aqui na live, bolsomínio, burromínio aqui, os bolsólatras que vêm aqui, eles já estão de carteirinha. Tem gente que já tem inscrito no canal. E quando começa, eles já estão aqui, mal amados. E aqui a gente tem a musiquinha que é o seguinte, aí a gente vai cantar. Porque o senhor veio aqui, a gente vai cantar. A musiquinha é assim, prepare os rufos e os tambores. O senhor já ouviu falar do Festival Folclórico lá de Parintins, no Amazonas? Sim. É no ritmo do Festival Folclórico. Agora, atenção, gadaiada. Vocês que querem ficar curados do Covid-17, querem que as sinapses voltem a funcionar, os neurônios, atenção. Com todo respeito, ministro, eu vou oferecer aqui, é o sal grosso, é a benção, porque essa é a palavra. Vamos lá, Manu. Que rufem os tambores agora, galera. Tem muito gado aí. Tem muito leso bolsominho aqui.
Tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Vai, sal! Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Tem muito gado aí, tem muito lenço bolsominion aqui. Tá todo gado querendo sal, e o Critica Brasil vai te dar assim. Vamos lá! Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Sal, 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 chama meu boi pra comer o sal. Oi, Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão, com a presença dos Arthur Quioro, médico, ex-ministro de Dilma Rousseff da Saúde. Ministro, suas últimas considerações hoje e a Inês depois, por favor. A minha última consideração, eu vou naquela linha do bate-pronto. Né? Se me perguntasse o que eu daria para o Covid-17, eu diria assim, livro. Livro? Muito bem. Livro. Ah, com salzinho a gente fica mais gostoso. Mas não é para bater com o livro, não, tá? É para ler, tá? Não é dizer, eu vou com pá na cabeça. Mas tem muitos que não entram, entendeu? Não entra. Inês. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Dr. Arthur Quioro por ter aceito o nosso convite, principalmente, como eu falei para ele, quando nós convidamos, né, 90% pelo menos do público do Critica Brasil é classe trabalhadora, que tem pouco acesso a conversar com o médico, né, e tinha pouco acesso à informação, até porque não tem muito tempo nem para ler, e agora os programas televisivos de longo alcance para eles não está mais nem tocando no assunto da pandemia, né, e sim em outros assuntos. Então, eu agradeço muito, porque muitos deles nunca tiveram essa proximidade, por isso tanta pergunta, né, com o médico, e principalmente com o ex-ministro da Saúde do governo Dilma, que tanta falta faz para a gente, e que realmente abalou toda a história do Brasil a partir de 2016, com o grande desastre que fizeram com o golpe. Então, eu agradeço muito, doutor Arthur, por ter aceito o nosso convite, e principalmente a comunidade Critica Brasil e o Aquias, para que realmente esses 301 mil inscritos continuem aqui, né, vendo que o campo progressista é o campo que está realmente ao lado de vocês, da classe trabalhadora, e que escuta quando vocês realmente precisam, que os programas que foram feitos durante toda a gestão Lula e Dilma foram feitos para vocês, e que quisera que todo mundo, né, conseguisse enxergar isso para as próximas eleições, para a gente não cair novamente nessa roubada que nós caímos agora em 2018. Obrigado, obrigado a Inês, obrigado ao Arthur Quioro por participar dessa programação. E, olha, lembrando, o senhor depois vai passar um número de alguém para que a gente fale com a presidente Dilma, porque eu vou querer a presidenta Dilma aqui no Critica Brasil. O Lula, já falei com a assessoria dele, já toparam fazer uma entrevista aqui. Agora eu gosto da Dilma, eu sou fã da Dilma, tá certo? Obrigado ao doutor, obrigado a Inês. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã às 10 da manhã e às 15h45 com Critica Brasil News e à noite às 21h45. Tchau, pessoal. Grande abraço para todos. Sal, sal.